Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 13 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 18 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse sábado. Você que está ouvindo essa pregação pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já ouve todos os dias, que Deus abençoe. Obrigado por essa fidelidade a essa missão. E eu quero convocar todos vocês, mais uma vez, para nos unirmos para evangelizar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí de notificações, deixe o seu comentário na pregação de hoje e, principalmente, compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, manda para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas da sua paróquia, da sua comunidade, do seu grupo, do seu movimento, dos vizinhos, para todos que você puder. E assim, nós vamos fazer com que a palavra de Deus possa se espalhar e possa chegar ao coração de mais e mais pessoas. Vamos juntos nessa caminhada. No Evangelho de hoje, Jesus continua. Meus irmãos, eu falei para vocês ontem, né? Então, pega a sua Bíblia, leia todo o Evangelho de São João, mas principalmente esse capítulo 14, 15, quando Jesus está se despedindo dos discípulos. É uma despedida muito especial porque Jesus ele está dando as últimas instruções para os discípulos. Jesus está acalmando, fortalecendo, fazendo aquele trabalho final, lapidando aquilo que precisa ser lapidado para que os discípulos possam, a partir de Pentecostes, assumirem mesmo essa missão. Então Jesus ele fala tudo o que ele precisava falar para os discípulos. E Jesus falava de permanecer. Jesus falava de viver, os discípulos viver na alegria do Senhor. E hoje Jesus vai advertir os discípulos da diferença de ser um cristão e não ser, de ser um seguidor de Cristo ou não ser. E Jesus vai falar diretamente para os discípulos: se o mundo vos odeia, saibam que eles odiaram primeiro a mim. E Jesus alerta os discípulos, e Ele nos alerta hoje também, porque o cristianismo sempre foi perseguido. Jesus foi perseguido antes dele nascer, quando ele estava ainda no ventre da Virgem Maria. E os cristãos sempre foram perseguidos. Se você pegar a história dos santos da igreja, se você vê o que os apóstolos, como que cada apóstolo morreu, os Atos dos Apóstolos vão começar a nos contar isso. E o nome de Jesus, ele provoca conversão naqueles que se abrem, naqueles que aceitam, e provoca ódio naqueles que se fecham para receber a verdade. Porque a verdade liberta.
A verdade tira os vícios das coisas do mundo. Mas isso provoca ódio naqueles que não querem ir para a verdade. Aqueles que querem permanecer no pecado, aqueles que querem permanecer na ignorância. E também aqueles que conhecem, mas que querem continuar enganando, que querem continuar iludindo, que querem continuar dominando as pessoas. Como era o caso dos fariseus, dos mestres da lei. E o nome de Jesus, ele provoca conversão. E ele desperta esse sentimento de perseguição aos cristãos. Mas Jesus vai dizer, olha, se o mundo está odiando vocês, não se preocupem, porque se odiaram vocês, odiaram a mim primeiro. Se vão rejeitar vocês, rejeitaram a mim primeiro. Se vão maltratar vocês, maltrataram a mim primeiro. Porque vocês não são do mundo. E quando Jesus fala de ser do mundo, ele está falando justamente de pertencer a esse sistema do mundo. A esse sistema que não aceita Jesus. A esse sistema que quer permanecer no erro. Que não quer se abrir, que não quer se render a Jesus. Porque a luz, ela ilumina aqueles que querem seguir o caminho. Mas a luz irrita as trevas. A luz, ela traz vida. E muitos não querem a vida. Muitos não querem a luz. E é por isso que Satanás tentou de tudo para que Jesus não cumprisse a sua missão. E Jesus então, ele ganhou uma multidão, mas ele ganhou também perseguidores poderosos, aqueles que eram inimigos da verdade. Então Jesus vai falar isso para os discípulos, para que quando acontecesse, eles pudessem lembrar e não desesperassem. E Jesus afirma, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse sistema do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos ao pecado. Nós pertencemos àquele que nos deu a vida. Nós não somos do mundo. E Jesus vai afirmar por quê. E ele vai falar para os discípulos: porque eu escolhi vocês e vos apartei do mundo, separei vocês do mundo. É por isso que o mundo odeia tanto vocês. É por isso que o mundo odeia tantos cristãos. Porque Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu. Ele nos separou. Jesus nos afastou daquilo que era pecado. Jesus nos afastou daquilo que nos destruía, daquilo que nos fazia morrer, daquilo que tirava de nós o direito à vida eterna. Jesus nos escolheu para sermos luz nas trevas. E muitas pessoas ficam incomodadas com os cristãos por isso. Porque quando alguém sai das garras do inimigo, é menos um para o inferno e mais um para o céu. E aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem viver na verdade, eles acham que ninguém pode mudar de vida. O mundo seduz, o mundo ilude, mas Jesus, ele é a verdade que liberta. É por isso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor vai dizer através de São Paulo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Se com Cristo ressuscitastes, procurai o que é do alto. Nós temos que procurar aquilo que é do alto, aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus. As coisas do mundo já não devem mais nos atrair, porque nós recebemos uma proposta de vida que vai contra tudo aquilo que o mundo prega. Nós somos odiados quando nós
defendemos a verdade. E é por isso que eu falo sempre, eu creio nisso. Não é a igreja que tem que adaptar ao mundo, não. Não é a igreja que tem que ficar fazendo concessões para as pessoas irem para a igreja, não. É o mundo que tem que se render ao senhorio de Jesus. Nós não temos que adaptar. É o mundo que precisa se converter, meus irmãos e minhas irmãs. Vai chegando um momento que, se nós não abrirmos os olhos, nós não vamos pregar mais a palavra de Deus. Nós não vamos pregar mais a verdade. E a verdade não muda, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Nós não temos que procurar, a igreja não tem que procurar agradar, passar pano, maquiar a verdade, não. O mundo precisa conhecer Jesus Cristo, a verdade que liberta. Mesmo que para isso muitos nos desprezem. Mesmo que para isso muitos nos rejeitem. A igreja nasceu para ser luz nas trevas. Olha o que os discípulos enfrentaram. Olha a luta. Para hoje nós estarmos tendo prazer, a alegria de meditar a palavra de Deus, muitos pagaram com preço de sangue, com a própria vida. Tantos homens e mulheres de Deus, santos e santas do Senhor, que deram a vida pela igreja, que deram a vida por Jesus, que foram odiados por esse mundo porque disseram não ao mundo, disseram não ao pecado, disseram não à mentira. E nós precisamos continuar honrando esse título de cristãos. Esse ódio vai existir sempre. É só vocês observarem como que está o mundo hoje. Nas escolas já não pode se falar mais de Jesus. Nos lugares públicos já não se pode mais falar o nome de Jesus. Tudo hoje pode, mas a verdade não pode ser anunciada. Nós somos perseguidos. Países que nem Bíblia as pessoas podem carregar. Países que as missas, os cultos, as celebrações têm que ser feitas escondidas. Mas isso já estava previsto pelo Senhor. Mas olha o que Jesus vai falar. Lembrem, o servo não é maior que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. Veja bem, meu irmão, minha irmã, Jesus nunca escondeu o que os discípulos iriam passar, e Ele não esconde o que nós também, por amor a Ele, vamos passar. Mas Jesus também disse, haveriam aqueles que iam perseguir, mas também haveriam aqueles que iriam guardar a palavra dos discípulos. E guardando as palavras dos discípulos, estavam guardando a palavra do Senhor. Então Jesus dizia, olha, muitos vão rejeitar, muitos vão perseguir, mas vai haver muitos outros que vão aceitar. Então sigam em frente. Sigam em frente. Porque aqueles que estão perseguindo vocês, estão perseguindo a mim, que sou o Senhor. E nós temos que nos preparar mesmo a cada dia, irmãos e irmãs. Satanás não quer a igreja. O mundo não quer uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, uma igreja profética. Mas o Senhor deseja que nós possamos romper em fé a cada dia. E não nos assustar com as perseguições. E não nos assustar com os desafios. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que cada dia mais nos dê padres corajosos, bispos corajosos, homens e mulheres de Deus corajosos, uma igreja valente,
Uma igreja que não se rende, uma igreja que não se entrega às pressões desse mundo, porque nós não somos do mundo. A igreja precisa estar no lugar que o Senhor chamou ela para estar, de ser sal da terra e de ser luz nesse mundo, de combater as obras das trevas, de denunciar o pecado e de proclamar a salvação do Senhor. Essa é a nossa missão. Ide por todo mundo pregar o evangelho, batizai, expulsai os demônios, curai os enfermos, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Tem uma canção que Padre Fábio fala muito bem. Se perseguido aqui eu não sou, sinceramente, um cristão não sou. Viver para mim é Cristo, dizia São Paulo, e o morrer para mim é ganho. Então hoje eu quero te encorajar em nome de Jesus. Seja um cristão autêntico. Sejamos cristãos verdadeiros. Assumamos a nossa identidade, o nosso batismo. E onde nós colocarmos os pés, que possamos ser luz. Onde nós andarmos, que o Espírito Santo possa ir à nossa frente. Que não tenhamos medo, mas que carreguemos a verdade no nosso coração, estampada no nosso rosto, e que possamos dizer com toda alegria que nós somos cristãos, que nós não somos desse mundo, e que nós somos marcados com o sangue do Cordeiro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje humildemente eu quero colocar a minha vida, a vida de cada irmão, de cada irmã, na sua presença. Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós te negamos, que nós te traímos, pelas vezes, Senhor, que nós não defendemos o seu nome, pelas vezes que nós omitimos e não testemunhamos o Senhor para as pessoas. Nos liberta, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, sal da terra e luz desse mundo. Senhor, dá-nos a coragem, a ousadia apostólica. Sustenta a sua igreja, Senhor. Não deixa que cedamos às pressões desse mundo, mas que possamos pela fé lutar, combater o bom combate até o fim, ser fiel até o fim, diz o Senhor, e eu vos darei a coroa da vida. Nos sustenta, Espírito Santo. Nos sustenta com as suas mãos, Espírito Santo, para que possamos lutar com toda a força, para que possamos dizer não ao pecado, dizer não às coisas desse mundo, e sermos, Senhor, as suas mãos, a sua voz, os seus pés, sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. A nossa vida está escondida com o Senhor. Então dá-nos essa graça, que sejamos seus instrumentos, aonde nós estivermos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.